Olá, tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui para recapitularmos juntos a lição da Escola Sabatina. Estamos no segundo trimestre, que tem como título Crescendo em um Relacionamento com Deus. Estamos aí na terceira semana, o título é Orgulho e Humildade. Vamos ler juntos o verso áureo ou o verso para memorizar, que diz assim: Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Na lição de sábado, nós temos uma questão muito interessante, que ela diz assim, pessoas que nunca erram. Você sabe aquele amigo seu, ou amiga, conhecido, que ele está sempre certo, nunca erra? Isso é uma característica muito forte de orgulho, porque ele está sempre certo, ele é sempre o primeiro, sempre o melhor. E Deus é contra isso. Na lição de sábado, nós temos 3 pontos bem importantes. O orgulho foi a raiz do pecado desde o seu início. Então, qual foi a raiz do pecado? O orgulho. O segundo ponto, a humildade é o caminho escolhido por Deus para a restauração. Então, devemos ser humildes para sermos restaurados. E o terceiro ponto, e não menos importante, a vida cristã é uma briga constante entre exaltação própria e dependência de Deus. Estamos numa briga diária contra a nossa exaltação e o nosso orgulho e contra a dependência de Deus. Devemos ser dependentes de Deus, pois somos valiosos porque Cristo morreu por nós na cruz. Somos valiosos porque Deus deu o seu Filho amado para morrer por nós na cruz. Domingo, aprisionados pelo orgulho. Quando falamos ou ouvimos a palavra orgulho, muitas vezes vem em nossas mentes algum político, alguma celebridade, alguém famoso, mas não é só isso. O orgulho, ela é a sensação de que somos melhores ou mais importantes do que os outros. De fato, o orgulho é um sentimento. E não podemos nem devemos confiar nele. O orgulho começou lá no céu com Lúcifer, um anjo poderoso, regente da orquestra celestial, e esse sentimento terrível começou no seu coração e trouxe toda essa guerra, esse grande conflito que estamos envolvidos. O caráter de Satanás se tornou o oposto, o contrário do caráter de Deus. Como resultado disso, nós temos sofrido desde então. O caráter de Satanás, ele é o pior caráter. Ele é um caráter que ele é o contrário, o oposto do caráter de Deus. Muitas vezes usamos a palavra orgulho em relação a um filho, um amigo, uma esposa, dizendo, eu tenho orgulho de você, Mas é importante entender que buscar a excelência e reconhecer com gratidão os dons que Deus nos deu, não é por si um sinal de orgulho. Então, são dons e excelência que o próprio Deus nos deu. Também não é orgulho reconhecer que temos a presença de Deus em nossa vida e vivemos um propósito muito claro. O problema começa quando deixamos de atribuir a graça a Deus, a glória a Deus, e começamos a achar que somos bons por nossa própria conta. O orgulho nasce no coração antes de aparecer as atitudes. Então, o orgulho ele começa bem devagarzinho no seu coração. E quando você menos espera, você já está tendo atitudes de pessoa orgulhosa. Ele leva à autossuficiência e o afastamento de Deus. O orgulhoso, ele confia tanto em si mesmo que ele se esquece de Deus. Pequenos sentimentos de superioridade, eles podem crescer silenciosamente. Então de degrauzinho em degrauzinho, a pessoa vai se tornando orgulhosa. Existe algo em mim ou em você que te faz sentir melhor que os outros? O orgulho começa em silêncio, mas termina em queda. Segunda-feira, conheça a si mesmo. Segunda-feira começa contando uma história de um respeitado líder, que ele chega na sinagoga ou na igreja
e ora bem alto, dizendo que ele é bom, que ele agradece a Deus pelas coisas boas que ele faz, e ele se exalta ali para todos verem. Depois conta de um homem simples, humilde, que fica no fundo da igreja, e ele faz uma oraçãozinha bem curta e diz assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, pois sou pecador. E eu te pergunto, qual desses homens teve a melhor oração? O homem poderoso e arrogante e orgulhoso, ou o homem simples que chegou e se humilhou diante de Deus? É muito fácil cair em tentação quando queremos nos engrandecer. Em Lucas 18,14 diz assim: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A lição ela ainda comenta de um conselho que Jesus dá. Quando você for convidado para uma festa, não se sente ou se assente no primeiro lugar. Se sente em um lugar mais ao fundo. Porque quando você se senta no primeiro lugar, pode ser que o anfitrião chegue e mande você sair. Mas se você está nos últimos lugares, pode ser que o anfitrião chegue e chame você para se assentar perto dele. Então, devemos ser humildes de coração e atitudes. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus ele é fiel e justo. E o que Deus pensa a respeito do orgulho? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O orgulho, ele procede à ruína espiritual e emocional. Ele destrói relacionamentos e bloqueia o crescimento. Deus resiste ao orgulho, mas dá graça ao humilde. Onde o orgulho entra, a graça se afasta. Terça-feira, Moisés, servo humilde. Moisés, ele foi educado na corte do faraó. Ele teve acesso às melhores educações da época. Ele foi criado com as melhores coisas. Enfim, Moisés era um príncipe, mas ele escolheu entregar a sua vida a Cristo. Ele ficou durante 40 anos sendo preparado no deserto para ser um grande líder do povo de Deus. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Moisés, um dos maiores profetas e líderes da Bíblia, é lembrado por sua humildade e mansidão. Que nós tenhamos a vida de Moisés também como exemplo para nós. Um homem que poderia ter todas as glórias terrenas, optou pela glória celestial. Jesus, sendo Deus, escolheu o caminho da humildade. Imaginem vocês, Jesus, Deus, escolheu ser humilde. Por que nós então não podemos ser humildes também? Serviu, amou e se entregou sem buscar reconhecimento. A verdadeira grandeza está em servir e não ser servido. Foi isso que Jesus ensinou para nós. Tenho vivido para servir ou para ser reconhecido? A humildade de Cristo é o padrão de grandeza do céu. Quarta-feira, o pecado mais ofensivo. Imagine você ser um dos discípulos de Jesus. Andar ao seu lado, ouvir os seus ensinamentos e mesmo assim você perguntar: quem de nós é o mais importante? Seria natural imaginar que depois de tanto tempo ao lado de Cristo, os discípulos jamais levantariam essa discussão. Mas não foi o que aconteceu. Infelizmente, eles ainda não haviam entendido o que Jesus veio fazer na terra. Nada ofende mais a Deus do que o nosso orgulho. O orgulho pode ser a principal barreira que nos impede de viver hoje um relacionamento profundo com Deus. Deus fica muito triste quando nota que somos e estamos sendo orgulhosos. A humildade promove unidade e paz entre as pessoas. A humildade, devemos buscar sempre a humildade. Ouvir e valorizar o outro é sinal de maturidade espiritual. Ser bons ouvintes, né? Ouvir os nossos amigos, irmãos e prestar atenção
no que eles falam e no que eles precisam. Relacionamentos saudáveis, eles nascem nos corações dos humildes. A pessoa humilde, ela costuma ter muitos amigos e relacionamentos realmente saudáveis. Relacionamentos fortes são construídos com corações humildes. Quinta-feira, contemple-o. Contemple quem? Contemple a Jesus Cristo. Em claro contraste com o desejo dos discípulos de serem superiores e com a ideia de que eram melhores do que os outros, vemos Jesus, o exemplo supremo de humildade. Como Jesus foi humilde e quantos ensinamentos de humildade ele deixou para nós. Jesus disse: no meio de vocês, eu sou como quem serve. No nosso meio de pecadores, Jesus servia. Quem somos nós para não servir também? Jesus, ele entregou tudo, ele suportou tudo. Quando paramos por tempo suficiente para contemplá-lo, de modo verdadeiro e sincero, é impossível não reconhecer nossa impureza, nosso pecado e o quanto precisamos desesperadamente dele hoje em nossas vidas. Quando contemplamos a Cristo, percebemos que não somos nada e que precisamos dele todos os momentos de nossas vidas. A humildade reconhece que tudo vem de Deus. Quando somos humildes, reconhecemos que tudo, nossos bens, saúde, prosperidade, tudo vem de Deus. Dependência espiritual é sinal de força, não de fraqueza. Quanto mais nos mostramos e nos dependemos espiritualmente de Deus, de Cristo e do Espírito Santo, mais somos fortes. Deus guia aqueles que reconhecem a sua necessidade dele. Então, reconhecemos que necessitamos de Cristo. Ele vai nos guiar completamente. A verdadeira força, ela nasce da dependência de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu espero que essa rápida recapitulação o ajude no próximo sábado e que Deus o abençoe, que você tenha saúde, prosperidade e paz.